Fábio Camargo, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas, Célia Rosana Moro Cansu, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente por motivos justificados, com a nossa torcida de uma plena recuperação e rápida, Cláudio Augusto Canha, nosso auditor. Submeto a ata número 14, de 20 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para anunciar a devolução do protocolo 241.702/2013 da pauta do conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Está anotado. Conselheiro Fábio Camargo, aniversariante do mês, que está retornando de curtas e merecidas férias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo carinho de sempre. Apenas para solicitar a inclusão em mesa, senhor presidente, processo 78.930.15, que trata do pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Fazenda Rio Grande. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, inicialmente para comunicar devolução do processo da pauta do conselheiro Fábio Camargo, processo 184.607/2007. Também, senhor presidente, para comunicar sobrestamentos deferidos na Diretoria de Contas Municipais, os processos 222, 293/2007 e 132.461 de 2009, esses dois, na verdade, prorrogações. Anotação feita, palavra livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes da Segunda Câmara, eu tenho um processo que está com vistas, outro processo na tomada de conta extraordinária que eu solicito que permaneça adiado. Tenho o processo servidor 249.682/2016, interessado Anici Maria Querubim Cosentino, contagem, haver bastante tempo de serviço prestado à Assembleia Legislativa do Paraná para todos os efeitos legais, na qual a Diretoria de Gestão de Pessoa, Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestam favoravelmente ao pleito, e este é o voto pelo deferimento, senhor presidente. Deferimento. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Luanda, 261.553/2014, exercício de 2013, no qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa também, senhor presidente, é a proposta de voto desse relator pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas de 2013 de responsabilidade do senhor Flávio Aramis Acorce. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, com a promessa que a semana que vem compensarei a pauta de hoje que está esvaziada, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Não apoiada a promessa, mas agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa Segunda Câmara, processo número 782.930.15, certidão liberatória, Márcio Cláudio Wozniak. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Fazenda Rio Grande, diante da existência de impedimento para a expedição de certidão por meio eletrônico. A Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, diante da inexistência de impedimentos nas respectivas áreas de atribuições, se manifestaram pelo deferimento do pedido. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão de ter o município ultrapassado o limite prudencial de 95% com despesa de pessoal. A Diretoria de Execuções opinou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista as omissões do município na execução de certidões de débitos. O Ministério Público, através de parecer, manifestou-se pelo indeferimento do pedido diante das irregularidades apontadas pelas unidades instrutivas. Posteriormente, à manifestação do Ministério Público de Contas, o município juntou novos documentos que comprovariam a baixa das pendências apontadas pela Diretoria de Execuções, além de cópia de acórdão deste tribunal que entende aplicável à espécie.
Embora o município alegue que as pendências apontadas pela Diretoria de Execuções teriam sido baixadas, ainda pende a irregularidade relacionada à infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, consistente na extrapolação do limite prudencial das despesas com pessoal, conforme análise da gestão fiscal elaborada pela Diretoria de Contas Municipais. De acordo com a instrução processual, o excesso mantém-se desde 31/8/14, não tendo o município, desde então, demonstrado a redução do percentual excedente nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 101 de 2000. Diversamente, se extrai da tabela elaborada pela Diretoria de Contas Municipais, depois de haver expurgado os gastos que não deveriam compor o índice de pessoal, que mesmo assim houvesse expressivo aumento dessas despesas, as quais se elevaram R$ 71.018.167, ou seja, 53,95% da receita corrente líquida em 31/8/14, para R$ 91.953.439, equivalente a 58,35% em 31/12/15. Nesse período, a receita corrente líquida passou de R$ 131.647.230 para R$ 157.597.632, enquanto a receita corrente líquida sofreu um incremento de aproximadamente 19,71%, a despesa com pessoal expandiu cerca de 29,48%. Por fim, cumpre destacar que não há semelhança entre o contexto fático destes autos àquele do precedente acostado pelo município por meio de acórdão 1404/16 do Tribunal Pleno, proferido pelo eminente conselheiro Durval Amaral. Isto porque, no caso ora em discussão, a Diretoria de Contas Municipais já analisou e acolheu todas as despesas impugnadas pelo município e que foram passíveis de serem expurgadas do índice com pessoal. Diferentemente do processo paradigma, a data do pedido de certidão à unidade técnica ainda não havia analisado os argumentos do município no processo de prestação de contas anual em que se debatia tal assunto, razão pela qual, naquele específico contexto, se deferiu a certidão pleiteada. Portanto, senhor presidente, eu voto pelo indeferimento do pedido de emissão de certidão liberatória formulado pelo município da Fazenda Rio Grande, sem prejuízo das exceções estabelecidas pelo artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão? Aprovado. Processo 30.427.93, tomada de conta extraordinária. Jorge Luiz dos Santos, Edgar Bueno, Neuza Maria Dalla Valle, Cláudio Stabile, Ângelo Célio Vitória Malta. Versava o presente processo originalmente da apreciação da legalidade do ato de inativação no cargo de professor da servidora do município de Cascavel, a senhora Neuza Maria Dalla Valle, consubstanciado no decreto município 3461 do quadro 7 de 92. Considerando a reiterada omissão do município de apresentar os esclarecimentos e a documentação requisitada por este tribunal, por intermédio da resolução 3634, julgada em 17/5/5, negou-se o registro do ato e se determinou ao ente que em 15 dias comprovasse o cumprimento daquele julgado nos termos do item 2º daquela decisão. Diante da inércia do Instituto da Previdência do município de Cascavel em cumprir a decisão, que somente suspendeu o benefício em setembro do 11 por meio de decreto, o feito foi convertido em tomada de contas extraordinária para apuração de responsabilidade e do prejuízo causado ao erário municipal em face da demora em sustentar o ato de inativação. Todavia, diante da decisão que revogou a sua aposentadoria, a servidora impetrou o mandato de segurança perante a 4ª Vara Civil de Cascavel, por intermédio do qual, mediante liminar concedida, a impetrante determinou a reativação dos pagamentos dos proventos na mesma proporção em que vinham sendo pagos desde o dia de sua cessação. Assegurado o exercício do contraditório interessado, a Diretoria de Controle de Ata Pessoal, através de parecer, considerando que teria decorrido lapso temporal superior a 8 anos do fato, com fundamento na Lei 9784 de 99, na jurisprudência correlatada, que reestabelece
um prazo prescricional de 5 anos para apuração de eventuais irregularidades, concluiu pela impossibilidade de se determinar o ressarcimento de eventuais danos. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer, manifestou-se pela procedência da tomada de contas extraordinária para que seja determinado o ressarcimento dos valores pagos à servidora, solidariamente pelos gestores responsáveis e aplicação de multa proporcional ao dano, este caracterizado pela continuidade dos pagamentos da aposentada diante da negativa de registro do ato a este tribunal. Observo que decisão judicial, considerando que o direito de administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados, decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, concedeu medida liminar para sustar o ato municipal que revogou o ato concessório de aposentadoria, salientando que a liminar é medida de extrema necessidade concedida a fim de salvaguardar a única renda de natureza eminentemente alimentar da impetrante, pessoa de idade avançada. Ao julgar o mérito da causa, o juiz confirmou a liminar concedida. Dessa sentença, o município e o Instituto de Previdência apelaram, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento aos recursos sob o fundamento de que não seria possível a administração pública, somente no ano do 11, rever ato por ela praticado em 92, particularmente por não ter-se assegurado a interessado o exercício da ampla defesa, na medida em que o benefício foi cancelado sem a instauração de um procedimento administrativo. Assim, reconhecida pela decisão judicial a ilicitude do ato que cancelou o benefício, não há se falar em causa ensejadora de dano ao erário, tampouco de se cogitar do ressarcimento dos valores. Por outro lado, em face da constatação pela decisão judicial de que não foi assegurado à interessada o exercício do direito de defesa, imperioso reconhecer os reflexos desses fatos de determinação contida na Resolução 3634 de 2005. Cabe assinalar que entre a data da concessão da aposentadoria, que foi 4/7/92, e a data da decisão deste tribunal que negou o registro, 17/5/2005, já haviam decorrido quase 13 anos. Assim, em que pese a aplicabilidade da súmula vinculante 3 no âmbito desse tribunal ter sido sistematizada em 2010 por meio do pré-julgado 11, era imprescindível assegurar-se à servidora o exercício do direito ao contraditório, com fundamento no princípio constitucional esculpido no artigo 5º, 55, o que de fato não ocorreu, configurando nulidade daquela decisão desse tribunal. Tal circunstância enseja o reconhecimento de ofício da nulidade da decisão contida na Resolução 3634/2005, na esteira dos enunciados 346 e 473 da súmula do Supremo Tribunal Federal assentados, respectivamente, nos seguintes termos. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniências ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Por outro lado, considerando que já decorreram mais de 23 anos desde a concessão da aposentadoria, o valor do benefício representava, à época da concessão, pouco mais de 2 salários mínimos, que a interessada já conta com quase 69 anos de idade, impõe-se o registro do ato diante da presunção da existência de boa-fé e em face do princípio da segurança jurídica. Portanto, senhor presidente, eu voto pela improcedência da tomada de contas extraordinária e pela declaração de nulidade da Resolução 3634/2005 para determinar, em face da presunção da boa-fé e com fundamento no princípio da segurança jurídica, o registro do ato de inativação da senhora Neuza Maria Dalla Valle, consubstanciado no decreto 3461 de 92, senhor presidente. Está em discussão, senhor presidente, conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na realidade, eu até estava lendo aqui as discussões, os pareceres, e até estava indo na linha pela não aplicação de sanção de dano, porque, na realidade, tem questão alimentar, etc. Mas o conselheiro Fábio trouxe fatos novos, que não estão nos pareceres, né? Que é a nulidade da decisão, que, em princípio, eu não concordo, porque a decisão foi feita em 2005, não foi em 2015, né? Então, 2 anos depois, em princípio. E como tem ação judicial, e etc., e essa demora, eu gostaria de solicitar vista até para analisar, porque a declaração de nulidade... reconheço que, por falta de defesa,
O Supremo tem decidido que depois de 5 anos, decorridos 5 anos, tem que se assegurar o direito de defesa ao interessado. Só que o processo não ficou 5 anos aqui no tribunal, pelo menos em princípio. Foi julgado 2 anos depois. Então, o solicita visa até para ter mais segurança e não abrir um precedente desta Câmara. Então, vistas a Vossa Excelência. Senhor presidente, processo 238.99212, eu gostaria de adiar. Está adiado. Processo 803.04512, tomada de contas extraordinária. Trata-se de comunicação de irregularidade realizada pela Diretoria de Contas Municipais, convertida em tomada de contas extraordinária em face do município de Porto Rico por omissão na alimentação dos dados do SIM-AM referente ao exercício 2012, decorrentes do não encaminhamento das informações a partir do segundo bimestre de 2012. Oportunizado o contraditório, o senhor Evaristo Ghisoni Volpato, gestor das contas, esclareceu que, apesar de ciente da obrigatoriedade da apresentação dos dados, deixou de alimentar o sistema em razão do desligamento do funcionário responsável, somente sendo possível fazê-lo com atraso. A Diretoria de Contas Municipais, através da instrução, afirmou que os registros das entregas evidenciaram o encaminhamento fora do prazo das informações referentes ao primeiro ao sexto bimestre do exercício 2012, conduta que, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 87 da Lei Complementar 103 de 2005, deveria acarretar a aplicação cumulativa da multa contida no artigo 87.3b da mesma Lei Complementar. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela procedência da tomada de contas com aplicação de multa nos moldes expostos pela unidade técnica. Conforme exposto, o município encaminhou as informações bimestrais com atraso em desconformidade com o artigo 216-A do Regimento Interno e com as disposições da Instrução Normativa 67 do 12 deste Tribunal. O não encaminhamento das informações necessárias sem justificativa pertinente não pode ser ignorado, uma vez que prejudica ou até mesmo inviabiliza a atuação desse tribunal. Tais informações são imprescindíveis para a verificação do cumprimento da aplicação dos índices constitucionais na saúde e na educação e demais informações necessárias à elaboração da instrução de análise de gestão fiscal, documento essencial para o exame material das contas de gestão. Destaco que a entrega tardia dos dados do sexto bimestre já foi apurada na prestação de contas do exercício 2012, cujo acórdão de parecer prévio impôs multa ao gestor. Entretanto, em relação aos demais bimestres, aplico uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 de 2005, em caráter propedêutico, a fim de coibir a reincidência. Voto pela procedência da tomada de contas extraordinária em razão do atraso no envio das informações relativas do primeiro ao quinto bimestre do exercício 2012 do SIM-AM, aplicando a multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 de 2005 ao senhor Evaristo Ghisoni Volpato, na qualidade de gestor à época dos fatos, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 77.523.10, gostaria de adiar. Está adiado. Processo 268.364.12, prestação de contas de transferência, município de Balsa Nova, Secretaria de Estado da Educação, Oswaldo Vanderlei Costa. Tratam-se os presentes autos do processo de prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre a Secretaria do Estado da Educação e o Poder Executivo do município de Balsa Nova, formalizada por meio do termo de convênio 77/2011, referente aos exercícios financeiros do 11 do 12, no valor de R$ 212.079,60, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar. Efetuado o pregão presencial para a prestação do serviço de transporte escolar, logrou-se vencedora a empresa TRAS, que firmou o contrato administrativo com o município, da qual constava a obrigação da contratada de apresentar o laudo de vistoria semestral nos veículos, conforme exigido no Código de Trânsito Brasileiro. Instado pelo Ministério Público a apresentar os laudos de inspeção semestral, o interessado juntou documentos veiculares da empresa Scala, ou seja, diversa da vencedora do processo licitatório. Diante disso, e considerando a omissão do município de apresentar os laudos de inspeção vincular referente à frota do transporte escolar, a Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio de instrução, manifestou-se pela irregularidade das contas, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.4g da Lei Complementar 103 de 2005 ao senhor Oswaldo Vanderlei Costa, gestor do município à época dos fatos. O Ministério Público de Contas, através de parecer, ressaltando que ou o ônibus da empresa contratada não realizaram a inspeção veicular semestral ou o serviço estava sendo prestado por empresa estranha ao processo licitatório, manifestou-se pela irregularidade das contas.
Quando intimado para apresentar o laudo de inspeção, o senhor Oswaldo Vanderlei Costa limitou-se a contestar a necessidade da apresentação de tal documento, excusando-se o cumprimento de determinação deste tribunal para apresentar os laudos de vistoria da frota empregada no transporte escolar. Voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas, com imposição da multa do artigo 87.1b da Lei Complementar 3 de 2005 ao senhor Oswaldo Vanderlei Costa, em razão da não apresentação dos documentos exigidos no curso de instrução. Está em discussão. Senhor presidente, o conselheiro Thiago teve vistas na minha ausência? Sim. A Vossa Excelência teve vistas do processo. Na minha ausência, então, perfeito. deverá integrar o quórum, senhor presidente. Passo a palavra, meu voto a ele em homenagem ao período de vistas, já que no outro eu vou discordar dele. Ah, então, perfeito. Então, compõe o quórum, doutor Tiago Barbosa, e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu, quando solicitei vistas desse processo, eu expressei a minha dúvida em relação à situação, porque em diversos outros processos o Ministério Público de Contas solicita essa documentação, visando comprovar que a frota que atende o transporte escolar teria sido vistoriada, e me parece que em diversos casos ou nem sequer é feita a diligência, em outros casos, mesmo feita a diligência, mesmo não sendo apresentada, isso não é razão de irregularidade. O que eu entendo nesse caso, foi contratada uma empresa, o município, na primeira diligência, apresentou documento comprobatório da vistoria em relação à frota de uma outra empresa que sequer teria contrato com o município, e, retornando a isso, o prefeito alegou que não seria obrigatória essa vistoria, essa perícia semestral. No entanto, fica a irregularidade porque, segundo a instrução, ou bem o serviço de transporte estava sendo prestado por uma outra empresa, ou então faltou a documentação. O voto do conselheiro relator é no sentido de que, não tendo sido atendida a diligência que requereu a documentação, isso seria o fundamento da irregularidade das contas. Eu entendo que, pela circunstância que não ficou esclarecido se houve um repasse desse serviço por uma outra empresa, eu entendo que ficaria mais adequado, me parece, com todo respeito, senhor relator, que ficasse definido que a irregularidade é porque foi descumprida uma cláusula contratual que definia que deveria haver essa perícia. Então, o município não demonstra que houve o cumprimento dessa cláusula contratual relativa a essa vistoria nos veículos. Então, apenas diferenciando, porque o fato de não ter sido atendida a diligência, ele é um fato, uma falha, me parece, mais genérica do que se atribuir a ausência da perícia, porque não foi cumprido o contrato e não foi apresentada, então, essa perícia. Então, com esse pequeno adendo, eu acompanho o voto do relator pela irregularidade, mas aí me parece que Vossa Excelência aplica a multa do 87.4G. Então, aí eu deixaria de aplicar essa multa. 1B. É 1B por descumprimento de diligência. Perfeito. Não, então eu acompanho Vossa Excelência na multa e na irregularidade, mas com fundamento um pouquinho diverso. Então está aprovado o voto do relator. Processo 227.110.09, demissão de pessoal, Carlos Alberto Gebrim Preto, Ademar Francisco Rejane e Cristiane Bento Zulim.
Verso o presente processo de admissão realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região para os cargos de auxiliar de serviço geral, assistente social, farmacêutico relativo ao edital 01/2008. Exercido contraditório pelo ente, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, por meio de parecer, considerando que esse tribunal tem recomendado às entidades que corrijam questões como prazo exíguo para as inscrições e publicação do edital nos próximos concursos, a fim de não prejudicar os candidatos que lograram êxito em serem aprovados, retificou seu opinativo anterior, opinando pelo registro das admissões, sugerindo recomendação à origem para que passe a adotar prazo maior, preferencialmente superior a 15 dias para inscrições e publique o edital regulador do processo seletivo com a devida antecedência nos futuros certames. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer, ratificou o seu opinativo pela negativa do registro em face da nulidade do concurso público decorrente do prazo exíguo de inscrições e publicação do edital efetivada somente um dia antes do início das inscrições, com expedição de determinação à entidade para cientificar os servidores interessados em razão do prazo exíguo das inscrições. Preliminarmente, observo que o prazo exíguo aqui mencionado não é impedimento para registro das admissões, uma vez que não existe prazo mínimo disposto em lei. Ademais, vale ressaltar o tempo decorrido desde admissões, visto que a negativa prejudicaria tão somente os servidores que de boa fé prestaram o concurso e lograram êxito nas suas aprovações. Diante do exposto, acompanho a manifestação da unidade técnica e voto pelo registro das admissões constantes deste protocolado, recomendando a origem que observem essas questões nos futuros procedimentos, evitando, desta forma, prejudicar os candidatos que se submetam aos processos seletivos, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 227.250.09, admissão de pessoal, Edemar Francisco Rejane. Verso o presente processo de admissão complementar para o provimento de diversos cargos na área de saúde realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região por meio de teste seletivo regido pelo edital 2/2008. A Diretoria de Controles de Ato Pessoal, por meio de parecer, após sucessivas diligências à origem, opinou pela legalidade e registro das admissões de Marcelo de Abreu Paulino no cargo de médico clínico geral, Edna Serra no cargo de técnica de enfermagem. Pela negativa de registro da admissão de Marcelina Marques Nita, assistente social, Selma Virgínia de Almeida, auxiliar de higiene dentária, Fábio Pella Duarte, dentista, Carla Simone Tribalato Fayade, periodontista, Eunico Mitico Gido Ueda, dentista, Lilian Ferreira Domingues, enfermeira, e Rafaela F. Andrade Weidman, psicóloga. Haja vista a ausência de declaração de não cumulação de cargos exigida pelo artigo 4º, inciso 8º da Instrução Normativa do 5/2006, vigente à época do concurso. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer, corrobora em parte do opinativo da unidade técnica, concluindo também pelo registro da admissão de Marcelina Marques Nita, uma vez que restou comprovada a exoneração do cargo de auxiliar administrativo na Prefeitura de Cambira, pela negativa de registro das demais admissões em razão da ausência da declaração de acúmulo de cargo, e com recomendações ao consórcio interessado que adote postura mais cautelosa no que concerne ao exame da documentação dos candidatos, evitando desta forma a repetição das ocorrências ora apontadas em futuros certames que venham realizar. Vale ressaltar que foram concedidas sucessivas oportunidades ao consórcio interessado para que apresentasse as declarações de não cumulação de cargos dos serviços que não apresentaram tal declaração, no entanto, restaram ignoradas, constituindo óbice aos seus registros. Acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas, voto pelo registro da admissão de Marcelina Marques Nita, Edna Serra Marcelo de Abreu Paulino, e pela negativa de registro das demais admissões ora noticiadas, regido pelo teste seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí, região 2/2008. Considerando que o prejulgado 11 sistematizou a aplicabilidade da súmula vinculante 3 no âmbito deste tribunal, segundo o qual caberá ao órgão de origem cientificar o interessado para apresentar contestação, determino ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí região que, no prazo de 15 dias contados da intimação, comprove haver adotado as providências necessárias para cientificar os servidores Selma Virgínia de Almeida, auxiliar de higiene dentária, Fábio Pella Duarte, dentista, Carla Simone Tribalato Fayade,
periodontista, Eunice Mitico Gido Ieda, dentista, Lilian Ferreira Domingues, enfermeira, e Rafaela F. Andrade Weidman, psicóloga, desta decisão. Recomendo ao ente que em futuros certames observe as instruções normativas deste tribunal no que concerne à seleção de pessoal, a fim de evitar futuras ocorrências resultando em negativa de registros em suas admissões. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 161-32613, eu gostaria de solicitar o adiamento. Está adiado. Então eu agradeço ao plenário, está concluída a pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Senhor presidente, tenho um ato de inativação 147-223 de 2015. Esse processo trata da aposentadoria da senhora Berenice Michel de Lara Oliveira, aposentada no cargo de professora pelo município de Piraquara. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal inicialmente sugeriu a realização de diligência em virtude de várias inconsistências, tais como divergência entre os períodos de contribuição apresentados, ausência de certidão dos períodos de contribuição ao regime geral, suposta duplicidade de pagamentos por 4 meses e atraso no encaminhamento do feito. O Instituto de Previdência do município de Piraquara, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, juntou petição noticiando que a interessada solicitou a renúncia de sua aposentadoria e o retorno às suas atividades. Acostou, em razão disso, a portaria que determinou a revogação da aposentadoria. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, o Ministério Público de Contas, manifesta-se pelo encerramento e arquivamento do processo. A proposta vai nesse sentido, apenas aqui esclareço que o ato de concessão do benefício é datado de 20 de outubro de 2010 e o pedido de renúncia da servidora foi protocolado em 13/11 de 2015, um ano e pouco depois. E aqui fica a questão de se houve alguma negligência ou má-fé, mas eu acompanho as manifestações pelo arquivamento. Arquivamento. Senhor presidente, tenho uma admissão de pessoal, é o processo 40.56.54.10, admissão de pessoal efetivado pelo município de Grandes Rios, concurso público, edital número 1 de 2008. Foi enviada a documentação relativa ao provimento do cargo de enfermeiro, 3º ao 6º colocado, digitador, 5º colocado e dentista, 2º colocado. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal inicialmente noticiou que as admissões dos candidatos precedentes foram apreciadas como legais pelo acórdão 755614 da 2ª Câmara e que a ordem classificatória dos candidatos foi obedecida. No entanto, numa segunda manifestação, verificou que nenhum dos candidatos convocados compareceu na data prevista no edital, de modo que não há, nestes autos, admissão a ser apreciada. Opina, então, pelo arquivamento do feito por perda de objeto. O Ministério Público de Contas corrobora esse entendimento, não se opõe ao arquivamento, mas entende que deve ser feita a anotação junto à DICAP de que ocorreram referidas convocações e que foi atendida a ordem de classificação, que poderá subsidiar a análise de outros processados relativos a admissões para referidos cargos. Eu acompanho as manifestações quanto ao encerramento e arquivamento. Em relação a essa anotação do Ministério Público de Contas, segundo o que levantei junto à unidade técnica, não seria possível fazer essas anotações, ficando essa verificação, essa conferência, para processos futuros que se refiram a esse mesmo edital, quando será, então, conferido essa situação. Então, senhor presidente, a proposta é pelo encerramento e arquivamento sem essa determinação à DICAP. Encerramento. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço.
Agradeço a Vossa Excelência, faço o relato da minha pauta, peço permissão para sobrestamentos na Diretoria de Contas Municipais dos protocolos 389, 544, 13, 273, 554, 13. Quanto à pauta, protocolo 33, 678, 16, expedição de alerta, município de Figueira, 2015, DCM pelo alerta, Ministério Público acompanha, e a proposta do relator é pela expedição do alerta. Está em discussão, está aprovado. Os demais são do sistema CIT, transferência voluntária, todos têm proposta de regularidade com ressalva, regularidade e recomendações. O Ministério Público acompanha a DAT. Neste que é do município de Palotina, regularidade com recomendação. 445, 278, 13, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. 413, 965, 14, Fundação Municipal Pro Amor de Ponta Grossa. Todos eles têm essas manifestações, regularidade com ressalva e regularidade com recomendações. Em discussão pela aprovação em todos eles. O protocolo (328, 577, 14), transferência para reserva remunerada, Miguel Osmar Lemes de Meira, cabo da Polícia Militar do Estado. A Diretoria de Atos de Pessoal aponta contagem de tempo ficto. Ministério Público, em nova audiência, manifestou-se pela legalidade e registro. A proposta do relator acompanha a manifestação do Ministério Público e determina o desentranhamento do parecer 939-16, peça 40, conforme solicitação do próprio órgão ministerial. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 454, 521, 14, está com vistas ao destacado jurista Fernando Guimarães. O protocolo 96, 904, 16, propostas são pelo encerramento e o relator acompanha. Solicitação de certidão liberatória de Campo Largo. Pelo encerramento, está aprovado. O protocolo 222, 780, 15, município de Tijucas do Sul. Exercício 2014, trata-se do Instituto de Previdência dos Servidores do município. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 4 de maio, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.